Estamos retomando o Cidadania, hoje com o senador Aécio Neves discutindo o papel da oposição. Senador, no seu discurso, o senhor fez diversas propostas concretas. Por exemplo, o senhor falou dessa redistribuição gradual do Fundo de Participação de Municípios, que o senhor se referiu no primeiro bloco. Como é que... O senhor poderia explicar melhor? De forma muito objetiva, Armando. E é algo que eu acho terá não apenas o apoio da oposição, mas de setores importantes da base do governo, que percebem o estado pré-falimentar hoje de boa parte das pequenas prefeituras e dos estados menos desenvolvidos do país. Eu governei por 8 anos, Armando, Minas Gerais, que tem 853 municípios. É o estado com o maior número de municípios. Cerca de 300 deles não pagaram em dia o 13º do ano passado, dos mais variados partidos, e não por um problema de gestão, mas de encolhimento da receita. Como, apenas para lembrar o que disse no bloco passado, aquilo que era 27% do total arrecadado pela União até o ano de 2002, hoje é 19,4%. Nós queremos repor esse valor, mas a primeira medida que eu estou propondo é aquela que obrigará o governo federal, toda vez que der um incentivo, um estímulo, uma isenção fiscal em um imposto compartilhado, cuja distribuição seja compartilhada, ele repõe, através do orçamento, integralmente a parcela das prefeituras e dos estados. Porque eu cito um exemplo objetivo agora. A tabela do imposto de renda é necessária, acho até que deveria ser corrigida na inflação, mas foi corrigida em 4,5%. O que acontece? Isso tira uma parcela de receita de estados e municípios, que teria que ser reposta. O que o governo faz? Ele faz a bondade, corretamente, e não estou dizendo que não teria que fazer, deve fazer, ao mesmo tempo aumenta o IOF de compras do exterior, por exemplo. Repôs mais que 2 vezes aquela perda que ele teve. Os estados e municípios continuam perdendo proporcionalmente participação nas receitas. Então, o que nós queremos é garantir um gatilho que impeça o governo de continuar fazendo bondades com o chapéu alheio. Deve fazer para determinados setores, até porque nós estamos comemorando recordes sucessivos de arrecadação, mas tem que fazer com a parcela, enfim, deve fazer aonde existem recursos. É exatamente tirando da parcela da União. O senhor se referiu também à necessidade de se reduzir a zero as alíquotas cobradas na área de saneamento e de energia. É mais uma grande contradição do governo. O governo fala da necessidade de investir-se em saneamento e não toma uma medida objetiva. E tem um alcance das suas mãos. O próprio governo aumentou, mais que dobrou, o PIS/COFINS das empresas de saneamento. Você sabe qual que é a projeção do setor hoje, dos técnicos do setor? É que nesse ano de 2011, nós vamos ter as empresas de saneamento do Brasil inteiro, somadas, pagando mais em impostos do que investindo em saneamento, que é, em última instância, saúde para a população. O que nós queremos é que zere-se essas alíquotas, o governo tem ou deveria ter espaço fiscal para isso, para estimular os investimentos em saneamento e o entendimento da população. Na área de energia, incidem sobre a conta do cidadão comum que nos assiste aqui hoje, entre tributos e taxas, entre impostos e taxas, cerca de 10 tributos federais sobre a conta de luz. Os governos do estado, boa parte deles, e Minas é um dos casos, nós isentamos todas as famílias que consomem até 90 megawatts. Uma família de baixa renda, formada por 4 pessoas, com consumo pequeno. Não paga o ICMS, que é o imposto estadual. Pagam integralmente os impostos federais. Se o governo abrandasse ou tirasse esses impostos da conta de luz, ela cairia em torno de 25%, principalmente para famílias de mais baixa renda. Essas são ações objetivas que o governo poderia estar fazendo. Tem dificuldade para fazer? Tem. Por quê? Porque está sobrando pouco espaço fiscal decorrente do que nós sabemos, da grande farra da gastança que nós assistimos nos últimos anos, em especial no ano passado, no ano eleitoral. No ano eleitoral, Armando, e essa conta não fecha em lugar nenhum do mundo, a economia do Brasil, que teve um crescimento importante, expressivo, ela cresceu menos do que cresceram os gastos correntes do governo. Enquanto não houver inversão dessa lógica, e esse é o estilo petista de governar, gastando, aparelhando o Estado, criando cargos, criando ministérios, nós vamos continuar tendo pouco espaço fiscal para ações, aí sim, objetivas e corretas, como essas que propus, e além de outras, por exemplo, no campo da segurança, eu vejo um discurso
muito firme do governo, do novo ministro, nosso colega José Eduardo Cardoso, dizendo que agora o governo federal vai participar de forma mais solidária das ações de segurança pública. Alguém tem dúvida da importância, da prioridade que é o enfrentamento da criminalidade no Brasil? Acho que ninguém. E dou aqui meu testemunho. Durante 8 anos, como governador de Minas Gerais, e estou falando do segundo mais populoso estado brasileiro, nós não tivemos nenhuma participação do governo federal nas nossas ações. Nenhuma solidariedade objetiva, financeira, para a construção de presídios, para equipamentos das nossas forças, para a contratação de mais gente. E mesmo assim, com recursos exclusivos do Estado, mas bem geridos, nós ampliamos em muitos nossos contingentes e reduzimos em Minas, Armando, para dar um exemplo também de como é possível as coisas acontecerem, os crimes violentos a indicadores de 10 anos atrás. Hoje, no ano de 2011, nós temos os mesmos índices de crimes violentos que nós tínhamos no ano de 1990, que é algo extraordinário. O governo federal quer participar? Eu dou um caminho. Deixe de contingenciar o Fundo Nacional de Segurança e o Fundo Penitenciário. Não estou nem falando aqui de valores absurdos criados aqui numa mente oposicionista radical, não. Me refiro aos recursos aprovados no orçamento da União e que vêm sendo sucessivamente, nos últimos anos, contingenciados. Porque o que é preciso que aconteça? Que os governantes responsáveis, em última instância, pelas ações de segurança nos seus territórios, por mais que o governo federal também tenha responsabilidade nas fronteiras, na questão do tráfico de drogas, de tráfico de armas, os governos estaduais precisam planejar as suas ações de segurança. Eu estou propondo que esses recursos sejam exercidos de forma impositiva e não opcional pelo governo. O que eu estou propondo? Que, aprovado o orçamento da União, por duodécimos, portanto, mensalmente, os recursos sejam transferidos para os estados federados, propor 70% do total desses recursos pela população, restando os outros 30% para outros critérios, obviamente, onde houverem bolsões maiores de violência. Com isso, os estados vão poder planejar as suas ações de segurança, sabendo se vai receber do governo federal 10 milhões, 5 milhões, 50, 100 milhões. Não acontece hoje. Isso fica para o finalzinho do ano, numa distribuição nem sempre republicana desses recursos. E por que o senhor está propondo também a transferência das rodovias federais para o âmbito estadual? É outra calamidade do Brasil de hoje, o estado das nossas rodovias. E essa figura de rodovias federais, Armando, é uma excrescência. Isso só existe no Brasil ou em países de territórios ínfimos, pouco significativos. As estradas e a lógica da federação pressupõe isso, ou orienta isso, devem ser geridas pelos estados. É ali que se saberá estabelecer qual é a prioridade real. As estradas passíveis, por exemplo, de concessão ao setor privado, aquelas de maior trafegabilidade, ou aquelas intermediárias onde o caminho é PPP, como fizemos em Minas Gerais, e é o único estado brasileiro que fez PPP no setor rodoviário. O Brasil não fez nenhuma. E até ordenar as parcerias dos estados, que têm melhores condições para fazer isso, com municípios nas estradas vicinais, nas estradas de menor volume de tráfego. Quando essas decisões são centralizadas, ocorre o que nós estamos assistindo hoje. Não vou entrar nem no campo ético de desvios, das denúncias que nós assistimos permanentemente. Falo apenas no campo da gestão. É impossível, por mais bem intencionado que seja o gestor numa área tão complexa como essa, definir aqui de Brasília qual que é a prioridade no Acre, fazer chegar o recurso emergencial para uma ponte que se rompeu no estado de Minas Gerais ou no estado de Mato Grosso. O que eu estou defendendo então? A gradual transferência, não pode ser feito de uma só vez, mas a gradual transferência da responsabilidade das rodovias federais para os estados, com a transferência também gradual dos recursos para a sua gestão. E eu proponho que, de pronto, se transfira a totalidade dos recursos da CID carimbados para a infraestrutura para os estados. Hoje, apenas 29% desses recursos vão para estados e municípios. Poderia chegar a algo em torno de 70% do total dos recursos arrecadados com a CID e, a partir daí, iniciaria-se um processo de transferência gradual dessas estradas e também, obviamente, a partir dessa transferência, de outros recursos orçamentários necessários à ampliação da rede viária brasileira. Mais uma vez, aqui, aproveitando a oportunidade, uma pequena propaganda, mais uma vez falando em gestão, porque é isso que falta no Brasil hoje. Essa é uma questão que me aflige a alma, o local mais profundo da minha alma. Não tem gestão hoje no governo federal, não existem metas, não existem busca de resultados. Em Minas Gerais, onde nós restabelecemos o governo da meritocracia, somos hoje benchmark, somos hoje a maior referência que o Banco Mundial
tem para outros países, com o nosso Estado para resultados, nós tínhamos quando eu assumi o governo, e vou te mostrar aqui, dar um exemplo também pragmático, objetivo e também severo do que é a gestão pública. Em Minas Gerais, com todas as dificuldades que os governos têm, nós tínhamos 235 cidades, das 853, 235 quando eu assumi o governo, sem ligação asfáltica. Algumas até de 100 quilômetros de distância, estrada de terra. Você falar em desenvolvimento para essas comunidades sem levar o asfalto é uma falácia, porque você não leva o comércio num preço competitivo, você não leva a indústria, você não leva investimento nenhum, a saúde, a educação acaba sendo de pior qualidade. Eu foquei nessa questão para integrar Minas Gerais. Eram 235 cidades, 229 estaduais, sob responsabilidade do Estado, 6 de responsabilidade da União, e eram alguns dos menores trechos, 12, 15 quilômetros. Hoje, terminado o meu governo, agora no início do governo do governador Anastasia, as 229 cidades que não eram ligadas por asfalto estão, 90% delas com asfalto concluído e 10% em conclusão, final, já em obras em fase final, essas mais longe. Então, o que significa? Que Minas Gerais, dessas 235 cidades, só vai ter 6 cidades sem ligação asfáltica. As 6 de responsabilidade do governo federal. Uma bobagem, um recurso ínfimo em relação aos investimentos que se fazem, mas não há prioridade, porque as decisões são tomadas à distância, longe da realidade dessas regiões. Isso que eu estou falando, me referindo a Minas Gerais, porque é onde, obviamente, eu conheço em maior profundidade, acontece em várias outras regiões do Brasil. Eu escuto todos os dias ex-governadores, parlamentares, senadores em especial, dizendo da dificuldade que o governo tem em identificar um problema, uma prioridade, implementar o projeto, licitar a obra e fazê-la a um preço adequado. E ainda fica esse registro. Os preços que nós exercitamos em Minas Gerais, em regra, costumam ser muito menores do que aqueles que se exercitam aqui em Brasília. O senhor se referiu também à criação do Simples Trabalhista. O que vem a ser o Simples Trabalhista? Na verdade, essa foi uma discussão que surgiu com o anúncio da criação de mais um ministério. Não há nenhum brasileiro em sã consciência que não ache importante estimular as pequenas e microempresas. São as maiores empregadoras do Brasil. O que eu disse é que mais importante e mais relevante do que a criação de uma nova estrutura ministerial seria a ampliação do Simples e do Super Simples, que na verdade foram criações nossas do PSDB e o Super Simples depois na Câmara, o Simples no governo do PSDB e depois o Simples pela ação da bancada do PSDB, claro que com outros apoios na Câmara. O que nós devemos é estender as faixas que são beneficiadas por esse sistema. Isso teria um efeito prático e imediato no faturamento dessas empresas e, obviamente, na sua expansão, do que o simples anúncio de mais uma estrutura ministerial. O que eu quis mostrar é isso. Existem medidas muito mais ao alcance das mãos para serem tomadas, mas o governo muitas vezes opta pela criação de uma estrutura maior para acomodar alguns companheiros. Armando, eu viajo, não muitas vezes, talvez até como gostaria, mas não posso, mas eu vou a convites, faço palestras fora do Brasil, visito outros países, falo um pouco sobre o Brasil e levo sempre uma visão otimista em relação ao Brasil. Mas eu me envergonho quando perguntam qual o tamanho da estrutura do governo. Quando eu tenho que dizer que nós temos praticamente 40 ministérios no Brasil, não há país do mundo algum que possa ser administrado com eficiência, com uma máquina tão pesada e cujo processo, lógica para a composição, não é, de forma alguma, da meritocracia. Muito pelo contrário. Em relação à